Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, pessoal, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo se você também está vindo aqui pela primeira vez, né? Nós aqui no canal temos trazido muitos testemunhos e hoje você vai ouvir mais um testemunho. Nós temos um quadro que se chama Qual Qual a a Sua sua História? história? E nesse quadro nós compartilhamos histórias diversas de conversão, de milagre, de cura, enfim, e testemunhos nacionais, internacionais, né? E quando é internacional tem tradução. Ah, Então, não sei inglês, não se preocupe. não se preocupe. Então, assim, nós convidamos você a ficar conectado aqui. Convida alguém para já vir assistir essa história junto com a gente. Hoje, quem estará aqui conosco é a Dani. Ela nos procurou, né, William, para falar assim: olha, eu tenho uma história de vida que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, e eu acho que vai ser de bênção para outras pessoas também. E Isso, aí ela contou, né, William, um pouquinho pra gente da história dela, mas hoje a gente vai saber com mais detalhes. isso. Para dela é muito impressionante. Você vai se identificar com certeza em algum ponto aí da história dela. E você que se identificou, coloque aqui nos comentários a sua história também, para a gente conhecer, interagir com você também. E ela faz parte de um ministério muito interessante que talvez desperte interesse em você. Exato. Então, fica conectado aí para a gente começar essa história, mas antes vamos falar com o nosso Deus. Exatamente. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, gratos somos, Pai, por mais uma semana que passou, as lutas, Pai, que enfrentamos, que o Senhor permite para que possamos moldar o nosso caráter segundo a Sua eterna vontade. Obrigado pelas vitórias, que também o Senhor nos ajuda a cada degrau subirmos na fé, Pai. Obrigado pelas Suas misericórdias, pelo Teu amor, pela Tua palavra, Pai, pela vida, pelas oportunidades que temos de levar a tua mensagem, Pai, a todo mundo. Amém. Neste momento, Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor venha falar através da Zane, para que ela traga essa mensagem de acordo com a sua santa e eterna vontade e que ela alcance os corações sinceros, Pai, as pessoas que realmente precisam dessa mensagem, que clamam por Ti por respostas a tantas perguntas, que através desta mensagem elas possam ser respondidas. Também Amém. agradecemos por esse ministério, que o Senhor nos ajude para estar à frente, nos dando sabedoria, forças também para lidar com todas as pessoas que nós recebemos com tanto carinho, tantas orações também atendidas, Pai, que sempre exaltam teu nome. Abençoa também as conexões agora nesse momento e pedimos mais uma vez também uma bênção especial sobre essa programação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, ó, se você está conectado, pode ir interagindo no chat que nós estaremos juntos. E aqui vocês vão conhecer agora a Dani. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Dani. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Os Bom, momentos seguem os seus, então. eu me chamo Zane Gonçalves Costa, né? Sou daqui do Espírito Santo, Vila Velha, no Espírito Santo. Faço parte da Igreja Adventista aqui e sou casada com Antônio Carlos Silva Costa e tenho um filho que chama Hugo Gonçalves Viana, né? Ele tem 20 anos. É um menino tranquilo, graças a Deus. E ele ainda não está na igreja, né? Mas eu sei que no momento certo Deus vai fazer a obra no coração dele. Tenho orado muito por isso. Bom, a minha história é uma história bem longa, né? Bem comprida, mas aquilo que é mais interessante, que é mais importante, eu vou contar para vocês. Eu fui batizada na igreja aos 8 anos de idade, né? E aos 16, como muitos jovens da nossa igreja, né, resolvem querer conhecer as coisas que tem fora da igreja. E eu fui uma dessas jovens, né, a cometer esse erro. Porque eu falo que é um erro? Porque quando você se afasta de Deus, você perde um pouco o sentido da vida.
você se sente vazia, triste, né? Mas o mundo tem tanto chamariz para nós, na época, como eu era jovem, né? Que a gente quer ir ver as luzes que estão brilhando lá fora. Que às vezes a gente olha aqui para dentro da igreja, é muito chato, não tem nada de interessante, os rapazes não são interessantes, e assim vai. E eu era muito ativa na igreja, tinha cargos, né, cantava, mas aquilo para mim já não estava muito interessante. Aí eu resolvi dar um passeio ali fora, né? E comecei a frequentar festas, comecei a beber, comecei a dançar, comecei a usar brinco, roupas que não tinha nada a ver, e assim foi. Aos 19 anos para 20 anos, eu conheci o pai do meu filho, né? Nessas andanças todas, eu conheci ele. E foi aquela coisa, né? Amor à primeira vista. Apaixonada, né? Antes eu havia tido um relacionamento, eu havia ficado noiva, o noivado não deu certo porque eu era muito ciumenta e acabou que o noivado não deu certo, né? E conheci o pai do meu filho e começamos um relacionamento, né? E eu eu não conseguia ficar longe dele porque eu ficava com medo de ficar sozinha, aquela coisa toda, né, de não arrumar ninguém, porque eu já tinha sido noiva, aquela coisa toda, e foi. E ao começar o relacionamento com ele, como eu sempre às vezes falo na igreja, né, no começo tudo são flores. Você recebe flores, você recebe chocolate, você recebe joias, né? Tudo para conquistar, né? Mas chegou um dado momento que começou a ter umas coisas que eu não estava acostumada, né? E uma delas era que ele, de repente, ele mudava. E eu não conseguia entender por quê. Eu não sabia que ele gostava do espiritismo. Eu não sabia. E às vezes ele recebia umas coisas lá que eu ficava meio com medo, né? Eu falei, que negócio é esse? Eu nunca vi isso. Mudava a voz de repente, ficava com a voz estranha, e eu ficava olhando assim, falei, gente, o que é isso? Eu nunca vi isso. E passava, né? E foi indo, o envolvimento foi ficando forte, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e chegou um ponto que eu estava muito envolvida com ele. Só que eu não conseguia perceber que ele também me afastava das pessoas, principalmente da minha família. Ele começou a botar defeito nos meus pais, colocar defeito nas pessoas, até mesmo da igreja, que muitas vezes eu encontrava, né? Ele começou a me colocar numa gaiola. Eu comecei a perder a minha identidade aos 20 anos, para 21 anos, né? Eu não era mais dona de mim mesma. E foi indo numa situação que eu não conseguia perceber, não conseguia, e também não conseguia me sair, não conseguia me livrar desse tipo de situação, né? E foi indo, de um dia ele me agredir, me dar um tapa. Só que aí eu fiquei meio assim, mas pelo envolvimento que eu estava nessa relação, eu não me toquei para o que estava acontecendo e o que poderia vir,
né? Sempre naquele medo de ficar sozinha, de não conseguir ninguém. E foram se passando os anos, e ele me podando, me prendendo, não deixava eu trabalhar, não deixava. Eu não podia me arrumar, não podia me arrumar. Eu andava, eu sempre andei arrumada, né? Minha mãe, ela sempre nos arrumou, e eu trabalhava e eu gostava de andar arrumada, né? Bem vestida. E ele começou a me podar de uma forma que eu não podia andar arrumada. Eu sempre tinha que andar com roupas que quase me tapava toda, né? Só que quando ele me conheceu usando roupas, calça apertada, blusas apertadas, sapato alto, aquela coisa toda. Só que aí ele começou a me podar, né? E foi uma fase muito complicada. Aí eu fiquei grávida dele. Foi para mim uma coisa muito difícil, porque eu não esperava. Fiquei grávida e com 5 meses eu tive uma aborto espontâneo. Perdi a criança. Para mim foi um trauma muito grande e, e ali eu emagreci muito. Eu fui parar a quase 40 quilos com a perda desse neném, porque eu acho que eu entrei em depressão, né? E, e ele me acusava que eu tinha perdido, que era culpa minha, aquela coisa toda. E se passaram os anos, aí começou. Aí o que aconteceu? Como ele era espírita, eu uma vez percebi que havia sumido uma roupa minha. Isso eu já estava morando com ele. E sumiu uma roupa. Aí eu procurava, perguntava e ele não falava. Não, não vi essa roupa. Você deve ter deixado na casa da sua mãe. Eu falei, gente, minha roupa sumiu. E ele saía muitas vezes na sexta-feira para centro espírita. Eu não ia, mas ele ia. Então, eu tive a certeza de que ele tinha feito um trabalho para me prender a ele, né? Porque essa roupa, essa peça de roupa nunca apareceu. E ali, cada vez mais, eu ficava presa a ele. Eu não tinha como me libertar, né? E eu, como eu falei, eu comecei a perder a minha identidade como pessoa, como mulher, como ser humano. Tudo que eu fosse fazer, eu sempre falava, tem que perguntar a fulano. Tudo. Eu não tinha opinião própria, né? Eu não tinha, vamos fazer. Não, eu não tinha isso. Eu fui podada de uma certa forma que eu perdi totalmente a minha identidade, né? E ali foi passando, e eu vivendo ali, e eu não conseguia sair. Quando a gente brigava de alguma forma, que eu via que não dava, eu ia para casa da minha mãe, ele ia atrás. Aí vinha com aquela conversa, aquela coisa toda, e eu voltava. E nisso ele se envolveu com outras pessoas, com outra mulher, chegou uma situação em que eu apanhei da mulher, como se eu tivesse tomando ele dela, entendeu? Eu falo assim, gente, mas eu tô apanhando de uma outra mulher por causa dele e eu não, e ele que vai atrás de mim, sabe? Aí as pessoas antes, você não precisa disso. Aí na época até dessa situação eu estava não indo na igreja adventista, mas eu estava indo na igreja batista, que as pessoas me convidavam, eu ia, né? Até na época eu tinha começado a namorar com um rapaz da igreja batista e tudo, mas tinha algo que não falava, não dá certo, não dá certo. Aí a gente terminou e um dia ele foi parar lá dentro da igreja, bêbado. Aí o pessoal falava assim, Zane, eu falei, não, não vou lá não, não vou lá não. Aí, só que eu olhava para ele e via que ele não estava sozinho.
tinha um espírito agarrado ali com ele. Aí eu falava, não, gente, eu vou lá porque ele vai entrar aqui e vai fazer escândalo. Porque você, de longe, eu via os olhos dele grandes, uma coisa estranha. Aí ele, não, você não vai não, não vai não, fica aqui, ele vai te agredir. Eu falei, não, eu vou lá. E justamente nesse dia foi que a moça, que ele também estava tendo caso, me agrediu, me arranhou, quebrou o cordão meu, assim, um negócio meio esquisito, entendeu? Aí eu corri para minha casa da minha mãe, ele foi atrás, eu falei, você vai embora daqui porque essa mulher vinha fazer escândalo aqui, vai dar problema. Eu não quero esse tipo de vida para mim, não. Eu não nasci para apanhar por causa de homem. Aí ele foi embora. Eu sei que depois eu fiquei sabendo que ele também pegou ela e bateu nela. Foi uma confusão danada na rua. Aí o pessoal, nossa, ele bateu nela aqui, foi um negócio feio, gente. Falei, é? Falou, é. Falei, tá bom. Aí, passado-se um tempo, eu estava na casa da minha mãe, estava indo na igreja batista, querendo mudar a minha situação. Ele foi lá para me conversar comigo. Aí eu falei, não, não quero voltar, não, não sei, não quero, não quero. Não, eu não consigo viver sem você, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí eu acabei voltando. Aí voltei para ele e ele ainda estava com a outra pessoa. Voltei, fui morar com ele e tudo. Aí fiquei grávida de novo. Só que aí ele me pediu que eu fizesse um aborto. Ele exigiu que eu fizesse um aborto porque ele falou que não iria ficar comigo, que ele não queria filho, né? Infelizmente, eu cometi esse aborto, mas eu cheguei aos pés de Jesus e pedi perdão. Peço perdão a ele todos os dias. E eu sei que ele me perdoou. E fiz o aborto, né? E outra vez eu apanhei novamente dessa mulher. Vocês têm uma ideia. Aí foi. Aí, na época que aconteceu isso, aqui em Vitória, eu procurei um pastor lá na associação para conversar com ele, para pedir uma direção, né? Que eu precisava mudar essa vida minha. Só que o pastor falou, Sônia, a gente não pode envolver, é uma decisão que cabe a você, a força vem de você. Aí eu falei, tá bom. E aí o pastor foi e falou assim, Zane, o que eu posso fazer com você é te ajudar a mandar você para um outro lugar. Você fica lá um tempo até ele esquecer de você. Depois você volta. Ou se, conforme for, você fica lá, trabalha, vai cuidar da sua vida. Aí, justamente, no dia que estava tudo certinho, que o pastor programou tudo para eu poder ir embora para um outro lugar, ele foi na casa da minha mãe, novamente, me buscar. Aí, aquela conversa toda, eu acabei voltando novamente para morar com ele. Aí que começou definitivamente as agressões. Porque eu sofri a violência psicológica, eu sofri a violência moral, a sexual, a patrimonial, né? E a física. Eu sofri muito, muito mesmo. O que era pior era a violência psicológica, até mais do que a física. Por quê? Porque ele colocava que, você não presta, você é assim, homem nenhum vai te querer, sem mim você não é nada, você não faz nada, não vai fazer nada, sem mim você não é ninguém, né? E aquilo eu fui colocando para mim, para dentro de mim, né? Porque a violência psicológica, a pessoa pega os seus pontos mais fracos
e vai trabalhando naquilo ali. Tinha de eu não olhar no espelho e não me enxergar. Eu não me via, né? Eu não me via como um ser humano, como pessoa, como mulher, como nada. Eu era um nada. Ele falava e aceitava, né? Só que na rua ele mostrava que era uma pessoa tranquila, prestadora, né? Não mostrava o que ele era dentro de quatro paredes. Então tinha dia que eu, assim, do nada, ele me agredia. Muitas vezes à noite eu acordava com ele me batendo, né? E assim, ele, quando me batia, ele falava, no depois ele vinha querendo colocar o gelo no meu olho para cuidar. Tipo assim, bate a sogra. Ele fazia isso. Ou às vezes precisava sair, ele falava, bota uma maquiagem, tampa isso aí, porque tá muito roxo, não sei o quê. Então, assim, eram umas coisas meio estranhas. Ele falava que não iria fazer de novo, né? Que se arrependia, que ele me amava. Do jeito que muitas mulheres falam na televisão, né? É dessa forma mesmo. Ele fala que não vai fazer de novo, que ama. E ele falava que eu não podia também denunciar. Ele me ameaçava, porque se eu denunciasse, ele mandava me matar. Ele falava: ninguém vai acreditar em você, não. Você não tem moral para poder falar que eu te bato, não, que ninguém vai acreditar, não. Então, assim, eu não tinha muito para onde correr. A minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão uma vez já ele pegou ele me batendo. A gente ia chegando da rua e meu irmão viu ele me empurrando, né? De eu cair no chão. Aí meu irmão até pulou o muro da rua para dentro do condomínio onde eu moro, para não deixar que ele fizesse outra coisa. Só que quando meu irmão chegou, ele tinha sentado minha cabeça na parede e o sangue estava escorrendo. Aí meu irmão olhou, respirou, falou assim: Zane, eu vou embora, porque se eu ficar aqui, eu vou pegar ele, eu vou bater, eu vou matar. E meu irmão, ele trabalha com vigilância de carro forte, né? Então, se ele pegasse ele, aí ele falou assim: eu não vou acabar com a minha vida, entendeu? Eu vou embora, porque se eu ficar aqui, não vai dar bom, não. Ele, minha irmã, sai dessa vida, você não precisa disso. Sai dessa vida. Você está aí, ó, com o rosto machucado. Ele sentou teu rosto na parede, o sangue está escorrendo. Você não precisa disso. Só que eu não conseguia me livrar dessa situação, dessa vida. Por quê? Por causa do trabalho que ele havia feito no Espiritismo, que é uma coisa que prende, dependendo do que você faz, acaba com a tua vida, te leva à morte, né? Te deixa presa ali. E assim eu fui vivendo ao lado dele. Eu comecei a ter depressão, comecei a não sorrir mais. Eu fui me apagando, me apagando, me apagando. Quando as pessoas que me conheciam, principalmente homens, quando amigos meus da igreja, da época que eu era adolescente, chegavam para vir me abraçar, eu já entrava em pânico. Aí eu já fazia sinal: não fala comigo, não, 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 não. De longe, para não chegar perto de mim. Porque se chegasse perto de mim, ele poderia até tratar bem. Mas quando chegasse em casa, eu saberia que o negócio ia ficar feio do meu lado, tá? Então, muitas vezes na rua, eu não podia falar com ninguém. E muitas vezes a gente saía
Eu saía com ele, eu falava que eu andava com ele com aquela proteção de burro, que só olha para frente. Eu não podia olhar para os lados, não podia. Porque se eu olhasse para o lado, tivesse um homem que ele achasse que era mais bonito, e meu filho, eu podia jurar de pé junto que não estava olhando, que o rosto dele mudava e chegava em casa, a situação ficava complicada. Então, muitas vezes eu fui para a praia com ele e eu não podia olhar para o lado, não. Tinha que olhar, eu só podia olhar para o mar, só para o mar. Não podia olhar para os lados. Era uma situação muito complicada, tá? Aí eu vivendo naquela vida, não podia ver meus pais, porque ele não gostava deles. Eles não podiam vir na minha casa. Eu não vi meus sobrinhos nascerem, eu não vi meus sobrinhos crescerem. E minha mãe, ela até vinha aqui, mas a minha mãe vinha escondida. E eu entrava em pânico, porque muitas vezes ele chegava do nada do serviço. Aí eu já ficava com medo. Minha mãe uma vez veio, trouxe uma Bíblia para mim. Eu tinha que deixar a Bíblia escondida dentro do guarda-roupa, porque ele não gostava de crente, não gostava de Bíblia. Aí eu escondi a Bíblia dentro do guarda-roupa. Minha mãe falou assim: minha filha, eu trouxe a Bíblia para você ler. Você gosta de ler, eu sei que você sempre gostou de ler a Bíblia, você conhecia a Bíblia. Aí um dia, parece que o inimigo mostrou ele certinho onde estava a Bíblia. Mostrou ele a Bíblia e para explicar da onde tinha vindo aquela Bíblia. Aí ele olhou assim e falou assim: sua mãe esteve aqui? Eu falei: teve. Aí, porque era assim, se eu falasse alguma coisa que não era, o inimigo falava no ouvido dele que era verdade, que era mentira. O inimigo falava no ouvido dele. Aí era assim. Aí como é que eu falo que não, né? Então, assim, eram coisas que aconteciam e eu falo que muitas vezes eu vivia com o inimigo, porque muitas vezes eu vi o inimigo, né? Até mesmo aqui dentro da minha casa. Então, assim, foram anos vivendo uma situação onde o inimigo das nossas almas era quem comandava. Chegou um tempo que em virada de 99 para 2000, eu tive um diagnóstico de câncer, tá? Câncer na tireoide. Eu fiz porque eu tinha muita taquicardia, eu passava muito mal, aí eu fui ao médico, a médica cardiologista descobriu o nódulo. Aí ela falou assim: Zane, você está com um nódulo muito estranho. Aí eu comecei a fazer os exames e tal. Aí constatou que era um câncer. Eu fiz a biópsia, aquela coisa toda. Aí fiz a cirurgia e foi constatado um câncer. Foi até eu mesma que peguei o resultado e vi que era um câncer. Fui até o médico. Ele olhou e falou assim: Zane, eu não queria te dar essa notícia, mas infelizmente é um câncer. Mas você agradeça a Deus todos os dias, porque quando a gente descobre esse câncer na tireoide, ele já tomou totalmente a parte da tireoide, garganta e tudo. Aí não tem mais jeito. Então você é um milagre. Só que nós precisamos te abrir novamente para tirar o restante da tireoide.
Aí eu falei, doutor, vai fazer um mês. Eles, não vamos fazer. Completou um mês, nós vamos fazer a cirurgia. Falei, beleza. Eu fiz uma cirurgia em setembro de 99, em outubro de 99 eu fiz de novo. Aí ele tirou tudo, o restante todo. Aí falou assim, agora nós vamos entrar com um tratamento de iodoterapia, que era até nessa época, estava vindo para o Brasil esse tratamento. Então eu fui como se fosse uma espécie de cobaia para fazer esse tratamento. Assinei termo que eu não podia estar grávida, aquela coisa toda, porque era uma medicação médico nuclear, né? Muito forte. E ela era eliminada pela urina ou pelas fezes, não podia ter contato com criança, não podia ter contato com mulher grávida, não podia ficar em ambiente fechado, tinha vários procedimentos a cumprir para esse tratamento. Mas foi um tratamento em que eu não perdi cabelo, né? Aí, depois eu passei por outros exames, graças a Deus, essa medicação cobriu todo o meu organismo e não ficou nenhum tipo de metástase, né? E eu passei um período sem poder me locomover, porque eu precisava de medicação, como eu até hoje, para me manter de pé, que é hormônios, né? Porque a tireoide é a que fabrica os nossos hormônios e eu faço uso todo dia de manhã de uma medicação. E aí, o que que vem? Quando eu fiz o tratamento, eu só poderia engravidar depois de 2 anos. Só depois de 2 anos de tratamento da iodoterapia. Por quê? Era uma medicação muito forte e aquela medicação no organismo poderia fazer com que o feto, o bebê nascesse com cego, surdo, com deficiência, várias sequelas. E antes disso, né, do câncer, quando você recebe um diagnóstico assim, as pessoas já te matam, né? Já te olham assim com um olhar de piedade, vai morrer. O câncer vai morrer. Só que aí minha mãe falava assim, minha filha, eu fico assim alegre de ver a sua fé, porque eu falava assim, Deus vai me curar. Ele não vai deixar eu morrer com essa doença. Aí eu tinha até uma tia minha que ela era da Igreja Universal, que ela vinha com aquela toalhinha pro meu lado. Ela, toma minha filha, toma minha sobrinha. Eu, o que que é isso, tia? É a toalhinha para você passar aí, a toalhinha ungida. Eu falei, tia, eu não vou usar isso, não. Ela, não, Deus vai te. Eu falei, eu sei que Deus vai me curar, mas eu não vou precisar usar isso, não, tia. Por que não? O meu Deus, ele é maior. Aí passava aí, minha mãe falava, minha filha, eu fico besta como que a sua fé te deixa bem. Falei, mãe, eu não vou morrer disso. Deus não vai deixar eu morrer. Ele vai me curar. E eu vou ficar curada, não vai ter nada. Tanto que eu fiz todos os exames e não deu nada. Até hoje, né? Graças a Deus. Então, nesse período de tratamento, ele também me agredia. Em tratamento do câncer. Por várias vezes ele me agrediu, né? Aí, quando eu estava indo em tratamento, eu fiquei grávida. Eu engravidei. Aí foi assim, um desespero das médicas que me acompanhavam, né? Que era a médica cardiologista, a ginecologista e endócrino, que eram as três que trabalhavam em conjunto, né? Aí quando eu fiquei grávida, elas, pelo amor de Deus, Anne, você não podia ter engravidado agora, você está em tratamento ainda. E aí, como é que vai ser? Falei, doutora, meu filho vai nascer perfeito. Sabe por que ele vai nascer perfeito? Porque Deus quer.
Aí ela olhava assim para mim, ela, mas ele pode nascer assim. Eu falei, não vai nascer assim ou assado. Sabe por quê? Porque Deus vai me dar ele perfeito. Do jeitinho que eu sempre quis, ele vai vir. E ele veio. Ele veio perfeito, não teve sequela nenhuma, e era uma criança extrovertida, brincalhona, corria para cá e para lá. Aí ela, Zane, olha, eu tô besta com você. Falei, não, Deus é Deus. Mesmo eu estando longe dele, ele é Deus. E eu sei assim, sabe, que em muitos momentos da minha vida, nos momentos que eu sofri violência, Deus cuidava de mim. Em muitos momentos eu sentia que ele cuidava de mim, porque se ele não tivesse cuidado de mim, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. E quando eu fiquei grávida, eu estava acho que com 3 para 4 meses, ele falava para mim que o filho não era dele. Por várias vezes ele falava que o filho não era dele, que não era dele, que não era dele, que não era dele, que eu tinha deitado com outro e aquela coisa. E eu falava, aí eu começava a chorar, eu falava, não, mas o filho é seu, ele não é, não é, não é. Até que um dia houve um aniversário de um sobrinho dele, aqui no condomínio, no salão de festa, e eu vinha subindo, né, da festa. Quando eu cheguei na porta da minha casa, aqui no quarto andar, eu parei na porta e fiquei. E ele parado na porta não me deixava entrar. Aí ele falou, você tá vindo de onde? Eu falei, tô vindo da festa, ué. Mas eu não te vi lá. Eu falei, como que você não me viu? Você veio na frente, eu vim atrás, você me largou para trás. Ele, você estava com o pai do seu filho, né? Com o seu macho. Aí eu parei, fiquei olhando para ele assim, comecei a tremer. Aí ele, esse filho não é meu, não. E foi e me empurrou escada abaixo. Ele me empurrou escada abaixo. Aí eu levantei sentindo muita dor, com a mão na barriga. Eu falei, meu Deus, meu filho. Eu só pensei no meu filho. Falei, meu Deus. Aí levantei sentindo muita dor, muita dor, muita dor, porque eu estava com o risco de perder o bebê. Porque eu estava com problema do meu útero não aguentar o peso do neném, então dilatar. E ali eu vi que Deus cuidou de mim novamente, porque eu poderia ter ficado numa cadeira de rodas, que eu poderia ter quebrado a minha coluna, né? E poderia ter perdido o meu filho. Então eu vejo que Deus, em todo tempo, Deus cuidou de mim. Cuidou e cuidou muito, tem cuidado. Aí o Hugo nasceu, né? Muito bem e tal, mas a violência não parou. E eu sempre naquele meu sentimento de voltar para a igreja. E eu sempre conversava com Deus à noite. Mesmo afastada dele, na minha cama durante a madrugada, eu conversava com Deus, que eu queria entender por que eu apanhava tanto, por que eu sofria tanto, porque eu queria ter um casamento tranquilo, feliz, e ir para a igreja. O meu sonho era esse, né? A família ir para a igreja. Só que eu, em vez de ir para a igreja, para onde que eu ia? Eu ia para o centro Macumba. Frequentava centro de Macumba com ele. Comecei a ir para essa religião. Foi onde a minha vida começou, vamos dizer, descer ladeira abaixo. Porque aí ficava aquela guerra. Eu estou no lugar errado, aqui não é para mim, mas eu tenho que ir. Ficava a briga, né? Eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. E o desejo de ir para a igreja. Mas comecei a frequentar o centro espírita com ele. Fui a vários centros espírita, né?
e via de tudo um pouco, de coisas, né? E aquilo assim, eu olhava e falei, eu não acredito que eu estou aqui, eu não acreditava em nada daquilo, e eu ficava olhando, mas eu estava tão envolvida nessas coisas que, ao mesmo tempo que vinha essas coisas na mente, daqui a pouco apagava e comecei a participar, né, daquelas rodas, de receber aqueles espíritos, aquelas coisas. Tinha vez que eu fingia, e eu ficava olhando aquelas coisas, ia ajudar os outros a fazer trabalho, aquelas coisas, ia para a encruzilhada, esses trem todo. Falava, mas esse negócio não é para mim, não é. Eu quero ir para a igreja, eu quero voltar para Deus, eu quero estar ao lado de Deus. Isso aqui tudo é mentira, isso aqui não pertence a Deus. Eles falam de Deus, mas aqui não tem Deus, não. E comecei a entrar em depressão. Tive depressão, fiz tratamento psicológico. A minha psicóloga falava, Zane, você não vai conseguir se livrar dele. Não vai. Você é muito dependente dele. De 100 palavras que você fala, 99,9 você só fala o nome dele. Ele te domina muito. É uma coisa assim que eu não sei nem como te ajudar. Porque primeiro você precisa ter coragem para se libertar. Se você não tiver, você não vai conseguir se livrar dele. Aí um dia ela chamou ele para conversar, né, para saber quem era ele, né? Aí na outra sessão eu fui, ela falou assim, Zane, eu vou te falar uma coisa, você não vai conseguir se livrar dele, não. Ele tentou me persuadir, ele tentou me colocar numa posição de que eu não estava sabendo cuidar de você. Eu falei, ela falou, ele é a Zane. Ele colocou aqui que você que é a doente, que você que é o problema. Ele não tem problema nenhum e você não vai conseguir se livrar dele. Não vai. Só se ele morrer. Se ele morrer, você consegue. Agora, pelo que eu estou olhando, você não vai não, minha filha. Você vai continuar fazendo tratamento, vai continuar tomando remédios. Eu tomava remédio de tarja preta, entendeu? Então, assim, eu estava tão amarrada, tão presa, que não tinha muita escolha para minha vida, não. Uma vez eu fui à igreja escondida dele, aí eu fiquei feliz da vida, mas voltei da igreja correndo, com medo dele estar em casa, porque ele tinha saído para trabalhar. Aí eu falei, vou na igreja. Aí fui, depois não voltei mais, né? E nisso foi indo a minha vida. Meu filho crescendo, ele muitas vezes não me deixava muito cuidar do Hugo, me afastava, tentava me afastar do meu filho, me colocava como uma pessoa inútil. Ele teve uma vez que ele estava envolvido com uma outra mulher, e a mulher era espírita, e eram uns negócios meio esquisitos. Ele trouxe a mulher para trabalhar num bar que a gente tinha, sabe? Eram umas coisas assim que ele colocava para mim aceitar. E eu já estava num ponto que se chover estava bom, se não chover estava bom, se desse sol estava bom, se não desse sol também estava bom. Eu já estava assim de uma forma que eu já não estava muito esquentando com nada, não. Então, cada vez que ele me batia, que ele me agredia com palavras, até muitas vezes até sexualmente, ele sempre falava para mim que quando ele morresse eu não ia ter direito a nada, porque eu não tinha direito a nada, que o direito era só dos meus filhos. Aí eu falava, mas eu não estou aqui por interesse, né? E se meu filho tem direito, eu também tenho.
Ele, mas se eu me separar de você, você não leva seu filho, não. Você vai sozinho, porque o filho vai ficar comigo. Então, de todas as formas, ele tentava me persuadir, me colocar em situações que eu ficasse com medo e não largasse ele. Eu trabalhava como manicure, né, e trabalhava em salão, às vezes eu trabalhava atendendo a domicílio, e muitas vezes eu chegava em casa tarde, né, porque trabalhar em salão você trabalha até tarde, e dependendo também atendendo a domicílio, você também chega em casa tarde, e às vezes ele falava que eu estava com homem na rua, com o dinheiro que eu trazia para casa, que eu estava com homem na rua. E às vezes eu chegava cansada, muito cansada, dor na coluna, ainda ia cuidar de casa, ou às vezes passava no supermercado para comprar as coisas, para trazer suas sacolas super pesadas, carregava como se fosse assim um burro de carga, trazia muitas sacolas pesadas do supermercado, para subir 4 andares, para cuidar das coisas quando chegava do serviço. E ainda assim, muitas vezes eu ouvi ele falar que eu estava com um homem na rua, que o meu dinheiro não era um dinheiro honesto. Né? E, às vezes, teve uma vez que eu fui atropelada, porque eu vinha de bicicleta, fui atropelada, e fui parar no pronto-socorro. Aí ele também falou que eu não estava trabalhando quando eu fui atropelada. E eram umas coisas assim, como muitas mulheres hoje em dia eu sei que ouvem, né? Então eu sei muito bem o que é. E assim passaram-se os anos, né? A Zane vivendo essa vida no espiritismo. Acabei indo, eu frequentei a Umbanda e depois fui para o Candomblé. Lá no Candomblé eu raspei cabeça, fiz rituais de tomar sangue, de os rituais que é feito lá dentro. Fui para lá e aí que minha tristeza aumentava mais ainda. Muitas vezes eu fazia as coisas com um olho meio fechado, o outro aberto, lá para ver o que que eu estava fazendo, e sempre assim, não acreditando. Eu falei assim, isso tudo é mentira. Vi pessoas fazendo lá coisas para matar o outro, sabe? Trabalhos para matar o outro. E eu falei assim, gente, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Eu quero ir para o meu Deus, eu quero voltar para os braços do meu Deus, que é lá que eu sou feliz, é lá que eu preciso estar. Mas enquanto eu vivia ali, eu não tinha muito para onde correr, porque ele não gostava de crente, não queria ir para a igreja. Eu orava a Deus para Deus mudar ele, para que ele fosse transformado, quem sabe pudéssemos ir para a igreja, mas não, não dava muito para ver essa luz no fim do túnel, não. E eles passaram os anos, se passaram os anos, e a Zane nessa vida de violência, apanhando, triste, sem vontade já de viver, porque muitas vezes o inimigo falava ao meu ouvido que era para me tirar minha vida, porque eu não tinha valor, que eu não prestava, que ninguém gostava de mim, né? E muitas vezes eu pensava, mas eu sabia que se eu fizesse isso, de tirar minha própria vida, eu poderia perder minha salvação, né? Eu poderia perder a oportunidade de talvez voltar, né? Para os braços de Jesus. E ali eu fui vivendo, fui vivendo, até que chegou em 2015, no dia do meu aniversário de 2015, que ele olhou para mim e falou assim:
Tomara que seu câncer volte. Aí eu olhei para ele assim, porque você se tornou uma pessoa tão calada, tão muda, você nunca conversa, você nunca fala nada, né? Aí eu parei, olhei assim, tomara que seu câncer volte, tomara que você vá para o hospital, tomara que você fique lá e morra à míngua, porque eu não vou cuidar de você. Aí eu, deitada na cama, comecei a chorar, 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 chorar. Aí eu parei e falei assim, Deus, eu sei que eu não posso nem te pedir isso, porque a minha vida está tão diferente do que poderia ser, eu estou longe de ti. Mas eu queria pedir duas coisas. Muda a minha história, o Senhor me tira desse mundo, porque para mim já não tem mais sentido nada, não. E se o Senhor puder fazer isso, e dormir. Aí passaram-se aqueles meses, aquelas coisas, e eu nessa tristeza, na angústia, na vontade de voltar. E o que eu não sabia era que a minha mãe, assim, saber eu sabia, né? Mas só depois que eu voltei para a igreja que eu fiquei sabendo que ela orava por mim, né? Ela orava por mim e muitas vezes o Espírito Santo acordava ela na madrugada para ela orar por mim, porque ela muitas vezes ele falava: acorda, você precisa orar por ela. E era muitas vezes nos momentos em que eu estava sendo agredida, apanhando muito, aquela coisa toda. Então ela acordava e, e orava. Falou, Senhor, cuida dela, eu não posso estar vendo ela, não posso estar com ela, mas cuida dela, porque ela é a única filha que eu não vejo, não posso ver, cuida dela para mim. E eu sei que em muitos momentos o Espírito Santo acordava e era nesse momento que eu era cuidada, né, para que não acontecesse algo pior comigo. Ali se passaram os meses, né, e quando chegou em junho de 2015, no dia 13, a gente havia completado 21 anos. E o que acontece? No Espiritismo é feito trabalhos que duram 7 dias, 7 meses, 7 anos. Aí depois desse período é 14 e 21. E quando completou 21 anos, que ele tinha feito as coisas e que a gente estava junto, né? Ele veio no dia 26 de junho do mesmo ano, recebeu o diagnóstico de câncer, de leucemia. E quem foi cuidar dele? Eu. Eu que fui cuidar dele, dentro de um hospital, né? Às vezes eu ficava a semana inteira, às vezes eu ficava um dia assim, outro não. Nesse período eu perdi 7 quilos cuidando dele. E, e muita gente falou para mim assim, Zane, se eu fosse você agora, não cuidava dele, não. Deixava ele morrer sozinho. Porque quando ele não te falou essas coisas, que era para você morrer sozinho, que ele não ia cuidar de você, então deixa ele lá, sozinho. Mas eu sei que Deus estava colocando isso para mim, para ver qual seria a minha reação
e qual seria o que eu iria fazer, se eu iria agir igual a ele, né? Deus estava observando. Será, filha, que aquilo que você me pediu para me mudar a sua vida, será que você vai merecer aquilo que eu tenho para te dar, né? Aí eu fui cuidar dele. E no dia que eu cheguei no hospital, que foi o dia que recebeu o diagnóstico, ele veio, me abraçou e falou assim: agora eu preciso de você. Aí eu falei: não, a gente vai vencer isso junto. Só que aí as coisas foram complicando, a doença foi complicando, ele precisou ser entubado e ir para UTI. Mesmo assim, eu ia de manhã e à tarde, de manhã e à tarde no hospital. E antes dele ser entubado, ele não podia me bater, mas ele me agredia com palavras. Ele me e ele não tomava banho com as enfermeiras, me esperava chegar todos os dias para dar banho nele. Eu perdendo peso para pegar ele, para levar para o banheiro, para dar banho, aquela coisa toda. Eu cuidei dele, sabe? Apesar das pessoas falarem, eu não fosse você, eu não cuidava, não. Deixava ele morrer lá. Mas não estava em mim. Por mais das agressões que ele me fez, tudo que ele me fez, não está em mim, não estava em mim fazer a mesma coisa que ele, né? Se eu tinha pedido a Deus que mudasse a minha história, mudasse a minha vida, como que eu iria agir igual a ele, né? Eu sei que minha fé, como eu até preguei ontem, a minha fé era do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu sei que em todo tempo, se eu estou viva, é porque Deus cuidou de mim. Nos piores momentos, Deus, ele não agia, né? Totalmente. Mas o que ele podia fazer, ele fazia para me guardar, até mesmo o meu anjo da guarda, né? Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio das nossas escolhas, né? Então, eu cuidei dele. E minha mãe, que ele não gostava, meu pai, que não, ele também não gostava, na minha família, eram as pessoas que mais iam ao hospital. A família dele quase não ia. Aí meu pai ia um dia sim, outro não, e minha mãe teve a oportunidade de ir na UTI orar com ele. Aí as pessoas me perguntam, Zane, ele teve tempo de te pedir perdão? Não, ele não me pediu perdão. No dia que ele passou mal para ir para a UTI, que eu vi que a situação estava ficando cada vez mais grave, porque ele já estava tossindo sangue, ele só olhou para mim e falou assim: cuida de você e cuida do Hugo, tá? Falei, tá bom, chorando, falei, tá bom. E dali ele foi, no outro dia ele foi entubado e no dia 2 de agosto de 2015 ele veio a óbito. Ele morreu sozinho, porque no dia eu ia ao hospital, mas algo em mim falou, não, não vai não. Aí logo depois eu recebi o telefonema que eu deveria ir para o hospital. E fomos, aí veio o velório dele, né? E eu pensando, falei, meu Deus, como é que vai ser minha vida agora para cuidar do meu filho? Se ele morrer, ele não me deixava trabalhar, e aí, como é que vai ser? E quando ele foi enterrado, uma coisa que eu vi, eu senti, foi que uma coisa assim, engraçada até antes, quando ele morreu, eu no caixão, eu olhava assim, ó, de pertinho, para ver se ele estava morto mesmo. Porque eu pensava assim, gente, esse homem, será que está morto? Já pensou se ele levanta aqui agora? Eu acho que eu batedura. E no hospital, tinha gente que falava assim, Rosane, fala com ele lá para ele morrer logo.
ele em coma. Aí eu falava, fala lá com ele para ele morrer logo, fica lá naquela coisa lá. Aí eu chegava no hospital, eu olhava para ele assim, aí atrás, assim, onde ele ficou no hospital, tem um monte aqui, onde as pessoas vão orar. Muitas pessoas, até da nossa igreja mesmo, sobem o monte para orar. Aí eu via aquele monte de gente lá em cima do monte, eu ficava, o que aquele povo está fazendo lá, gente? Aí eu olhava para o monte e pedia misericórdia a Deus. Eu não tinha coragem de fazer isso. Quem sou eu para falar morre, morre? Eu não. Eu não tinha essa coragem. Eu olhava para ele e a pessoa ali entubada, sabe? Uma situação triste. Eu não tinha isso comigo, de desejar o mal para ele, né? Tanto que quando ele foi entubado, que eu entrei na emergência para ver, eu saí em estado de choque. Eu comecei a chorar, e eu não parava de chorar. Liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, porque é muito triste você ver alguém que você conhece, que você vive, na situação em que ele ficou entubado. É muito triste, sabe, para um ser humano. Então, eu não tinha essa coisa de desejar o mal para ele, mais do que ele já estava ali. Aí, ele veio a falecer, foi enterrado no dia 3. E quando ele foi enterrado, que colocaram a, a pedra, né, em cima lá da sepultura, eu vi e senti uma asa negra saindo dos meus ombros. Eu senti assim, saindo, uma coisa preta mesmo, negra, saindo. E eu fui sentindo aquilo saindo, 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 e eu fui ficando leve, porque eu andava na rua, eu andava assim, ó, com a cabeça para o chão. Eu não olhava para ninguém, sabe, cara a cara. Aí eu senti que eu fui fazendo assim, ó. Aí até quando eu cheguei perto a irmã do meu marido, né, que é hoje, aí ela olhou assim para mim e falou assim, Zane, para de rir. Eu falei, mas eu não estou rindo não, gente. Ela, Zane, para de rir. Eu falei, não estou rindo não, gente, eu tô séria. Aí ela, Zane, se você olhar para o teu rosto, você vai ver um brilho, eu estou vendo um brilho que eu nunca vi. Seus olhos estão brilhando, sua pele está diferente, você está diferente. Aí eu falei, é? Aí depois que eu fui, assim, você vai voltando, né? O normal, porque eu ainda estava meio em estado de choque com a morte, aquela coisa toda, a cabeça não estava raciocinando muito bem. Aí depois que eu fui entender o porquê que ela achou que eu estava rindo. Mas é porque naquele momento, aquela maldição, aquela coisa ruim que foi feita contra mim, foi quebrada. Quando ele foi enterrado, foi quebrado. Aqueles 21 anos que eu passei ao lado dele, apanhando, sofrendo, ouvindo coisas que eu não merecia ouvir, e outras coisas mais, ali foi quebrada. Deus ali quebrou as correntes que eu estava arrastando há anos e anos e anos. Ali foi o fechamento de um ciclo ruim. A única coisa boa disso é o meu filho, porque eu sempre coloco para o meu filho que ele não foi um péssimo pai. Ele ensinou meu filho o que meu filho sabe, ele que ensinou. Mas como companheiro, ele foi pior. Porque para as pessoas lá fora ele era uma coisa, dentro de quatro paredes ele era outra. Então, assim, a minha vida dali começou.
Ela começou, não recomeçou, ela começou. Porque ali Deus, ele, como vou dizer, deu um giro de 360 graus, realmente. Porque logo depois o meu esposo, ele se separou, né? Ele e eu não éramos casados no papel, né? E no dia 11 de outubro a gente começou a namorar. Aí eu achava que não ia dar nada, né? Falei, vai ser só uns beijinhos, mais nada, e não vai acontecer mais nada. E nisso, quando eu fui cuidar dele no hospital, que ele soube do câncer, eu estava fazendo tratamento para fazer uma cirurgia de mioma, que eu estava com mioma. Eu tive que parar, né, tudo para cuidar dele. E quase que esse mioma vira um câncer. Mas Deus, ele até nisso Deus cuidou, entendeu? E quando ele estava no hospital, né, por eu estava, né, nesse negócio de espiritismo, eu tinha me afastado, mas você quando faz rituais ali, como eu fiz a página de cabeça, você fica presa, né, ali. E quando ele estava no hospital, muitas vezes a gente teve que ir para lá para fazer trabalhos para a saúde dele, para ele melhorar. Só que eu, muitas vezes, deitada ali, eu falava, ah, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é para me estar aqui, não. Eu, não é para me estar aqui, mas fazer o quê, né? Isso eu ia quase obrigada, tá? Porque se eu não fosse, tinha pessoas que falavam que eu estava torcendo para ele morrer. Então eu ia obrigada lá naquele lugar lá. Então, muitas pessoas me perguntam hoje, vai, mas você não fica com sequela? Porque geralmente quem sai do espiritismo carrega um tipo de sequela, alguma coisa. Se você sai brigada com o Pai de Santo, você pode ter sequelas, o inimigo pode te laçar, tudo. Mas tudo assim que eu passei, eu fui coberta pela oração. E aqui em Santos Dumont, né, a igreja onde eu e meu esposo frequentamos, tem um casal que é intercessor. E esse casal, eu só fui saber depois de muitos anos que eles já oravam por mim sem me conhecer, que é o irmão Barbosa e a irmã Aparecida, né? E eles oravam por mim sem me conhecer. Então, assim, eu fui coberta, né, pela oração. E quando eu e meu marido começamos a namorar e tudo, ele também veio do espiritismo, né? Mas conheceu Jesus, se apaixonou por Jesus, e no dia que eu. Aí eu comecei a voltar meu tratamento, né, do mioma que eu estava. Tive que fazer uma cirurgia para retirada do útero, né, porque estava muito grande. E a médica falou comigo, Zane, se você deixar para operar mais para frente, corria o risco de você ter um câncer no útero, porque já estava já na fase final esse mioma. E fizemos a cirurgia, minha mãe foi na nossa casa, né, que eu estava morando com meu marido, e minha mãe fez o pôr do sol lá. Meu marido gostou dos louvores, aquela coisa toda. Aí minha mãe começou a conversar com a gente, ele não sabia que eu tinha sido adventista, e a mamãe falou, tem um culto do poder, por que vocês não vão lá? Porque a gente já estava pensando em ir procurar ajuda no espiritismo, né? Aí ele, não, eu não quero essa vida, não quero isso, tem que ter outra solução e tal. Aí mamãe falou, vai lá. Aí eu mesmo operada, não podendo andar muito,
Falei, ele, vamos? Eu, vamos. Aí fomos. Só que vocês sabem que o inimigo, como ele é, né? Nós não conseguíamos achar a igreja. Não conseguíamos. Passávamos perto da igreja e não achava a igreja. Aí a gente chegou, subiu o morro, aí não era lá em cima. Aí tinha um moço assim, passando. Aí eu perguntei, moço, onde que é a igreja adventista? Ele, ô, minha filha, é lá embaixo. Você desce, é assim, assim, assim. E não tinha ninguém na rua, só tinha esse homem. E eu sei que era um anjo, porque nunca mais a gente viu esse moço. Em igreja nenhuma aqui. Era um anjo do Senhor. O diabo queria atrapalhar para que a gente não achasse a igreja, não entrasse no culto de poder, de oração, de libertação, mas Deus enviou um anjo que nos deu o endereço e nós fomos até a igreja. Entramos pela igreja para pedir socorro. Aí chegamos até esse casal, conversamos com eles. Eles ficaram assim, porque a gente está vindo do espiritismo, a gente quer sair do espiritismo. Aí eles tomaram um susto, sim, e nós queremos que vocês vão lá em casa. Aí ele, olha, eu vou orar, vou ver com a minha esposa e na terça-feira eu te dou retorno. Falei, tá bom. Aí meu marido até ansioso, não dá para o senhor ir amanhã, não? Aí ele, não. Aí minha mãe já tinha falado, né? Ó, eles não vão assim logo, não. Eles oram primeiro, jejuam, vê o que o Espírito Santo de Deus fala, né? Para ir tranquilo. Aí na quinta-feira eles foram lá, na nossa casa. Aí chegaram eram umas 8 horas da noite. Aí, quando saíram de lá, era meia-noite. E na conversa, eu fui contando a minha história, fui contando a minha história. Aí ele falou assim: Você é filha da Dona Maria? Eu falei: Sou. Seu pai é um pedreiro? Eu falei: É. Ele, menina, você não tem ideia, eu oro por você já tem mais de 5 anos. Aí eu falei, o senhor ora por mim? Ele sua mãe me veio me pedir um dia que você ia fazer uns rituais no espiritismo. Ela me pediu para orar pela sua sobrinha, que tinha ganhado neném, e me pediu para orar por você. Me passou o seu nome e falou, minha filha está indo para o espiritismo e ela era da igreja. Ora por ela, porque ela precisa de oração. E eu oro por você já tem 5 anos. Eu falei, é? Ele é. E dali começou uma grande amizade. Hoje eles são os nossos pais de oração, nossos pais da fé. Foi quem nos deu o estudo bíblico, né? Para mim e para o meu esposo. Foram pessoas que em todo tempo estiveram ao nosso lado, batalhando por nós, porque não foi fácil, tá? Nós, quando fomos para batizar, teve que ser eles tiveram que fazer no dia do nosso batismo 2 horas de culto de oração intercessória. O tanque batismal não ficava cheio. E a gente a gente batizou no domingo e casamos numa sexta-feira. Nós quase não íamos conseguir casar, porque chegamos no cartório com 1h15 de atraso. Tudo o inimigo colocou para a gente não conseguir casar, para que nossa vida fosse selada com Deus, fosse um casamento com Deus no domingo. De tudo aconteceu no dia do nosso casamento no cartório. E outras coisas que foram acontecendo, muitas vezes o inimigo trabalhou para que a gente brigasse, que a gente se separasse. Os 2, 3 primeiros anos de casado não foram fáceis, porque o agir do inimigo era muito grande, mas com muita oração, principalmente desse casal, orando por nós, foi que a gente conseguiu vencer.
porque não foi fácil, principalmente comigo, né? Porque vocês sabem que para o inimigo perder uma vida, né? Para Cristo, ele fica furioso. Imagina ele perder duas, né? Porque foi a do meu marido e a minha vida. Então, a batalha espiritual foi muito grande, muito grande mesmo. E se eu estou hoje de pé, viva, é porque o cuidado de Deus comigo foi muito grande. Porque foi pela misericórdia, pelo amor, pela graça, que Ele me deixou de pé novamente, para que eu pudesse levar o meu testemunho de que Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre em nossas vidas. Porque o que eu passei não foi fácil. Então, eu muitas vezes perguntava a Deus assim, por que eu estou apanhando? Por que eu apanho? Por que eu sou agredida? Por que eu sou humilhada? Né? Por quê? E talvez eu deveria ter perguntado para quê, mas hoje eu sei o para quê, né? De eu ter passado, como a gente está estudando a lição, né? Os crisóis da vida. É para que hoje eu pudesse ser convidada a pregar, a participar, assim como eu estou participando com vocês, para que outras pessoas possam conhecer o amor tão grande que Deus tem para com os filhos dele. Não importa de onde você vem, não importa a sua cor, sua raça, sua língua, não importa se você foi lá no fundo, ele vai lá e estende a mão para te levantar. Então, assim, eu louvo a Deus quando eu acabo de levar a mensagem, de dar o meu testemunho, que vem me abraçar e fala, poxa, o seu testemunho me deu força para continuar. Eu falo, louvado e glorificado seja o nome de Deus por isso. Então, assim, é muito bom falar do amor dele, principalmente do amor dele para comigo. Hoje tem 5 anos de casada, temos 5 anos de batizados, né? E estamos na missão. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, é uma bênção, né? Até esses dias eu fui pregar, teve uma irmãzinha que perguntou assim, mas ele te bate? Eu falei, não, ele não me bate não, irmã. Graças a Deus, ele é muito bom, ele é bênção. Eu que de vez em quando levanto meio dura assim, mas ele sabe como me fazer rir, porque ele sempre está feliz. Por mais as dificuldades que a gente passe, a gente tem motivos para sorrir, e muito. Porque só de estar ao lado de Jesus e saber que ele cuidou de mim, cuidou do meu marido, que ele, quando ele se separou, ele também pediu a Deus que mudasse a história dele. Aí ele fala que quando ele pediu, veio um biotipo de mulher igual a mim. E um mês depois a gente se encontrou, né? Eu já conhecia ele, porque a minha sogra mora aqui do lado, né, no outro prédio. A irmã dele mora aqui no nosso prédio, então eu já conhecia ele, mas a gente não imaginava que um dia iríamos estar casados, né? Hoje somos casados na lei dos homens, na lei de Deus, né? E saímos para fazer os nossos trabalhos missionários, levamos o amor de Jesus, e essa é a missão, é falar desse amor tão grande, tão inexplicável, né? Que Deus tem por nós e esse amor tão grande que me livrou de tantas coisas que talvez hoje eu poderia ou estar numa cadeira de roda de ter sido empurrada da escada ou poderia estar morta. Mas Deus tinha planos. Naquele momento em que eu clamei, até esses dias eu estava pensando, eu imagino a alegria do meu anjo
Ele, agora eu vou poder cuidar dela. Eu fico imaginando todo o céu naquele momento, se movimentando para agir, né, no momento certo. A resposta ao meu clamor levou 5 meses. Eu sei que muitas pessoas têm esperado há muito tempo por uma resposta. A minha levou 5 meses para Deus entrar e agir, né? Ele já vinha agindo, só estava esperando o meu clamor, porque Deus queria mudar a mim, a Zane. Ele não queria mudar o outro. Ele precisava agir e trabalhar na minha vida para que eu fosse usada por Ele, pelo Espírito Santo, para levar a mensagem. Essa é a minha Amém. história. Uau, Amém. amém. Glória a Deus. É um testemunho realmente muito impactante aí, com muitas histórias, né? Em uma vida só, assim, a gente percebeu que como que tantos meses que a Zani passou, né? E eu tenho certeza que o testemunho dela atingiu várias pessoas aí, várias pessoas, porque a gente tem trago no canal também testemunhos até sobrenaturais. Inclusive teve um de uma ex-feiticeira, né? Que é a Marta Sofia, muita gente conhece, que ela falou Uhum. muitos trabalhos aí de amor, de amarração, né? Falou E às vezes mesmo. você quer sair, não consegue, não sabe por quê. Não é uma força que vem de nós, realmente é como se fosse uma entidade Uhum. bloqueando você todo aquele momento, né? Daí você falou que Sim. sentiu um alívio depois, É, e o fato quando também veio. de, infelizmente, né, por conta do meio você ter se Sim, entregue aos rituais, feito os Sim. rituais, acabou aprendendo ainda isso, mais, por né? isso que nós sempre falamos, Mas né? Cuidar das janelas da alma, que é você permitir abrir essas portas, né? Uma vez que elas são abertas, somente Jesus para te ajudar a fechar, porque sozinho você não tem forças, você não consegue. não. Isso É muito. porque você é o que esse casal sempre fala, né? Se você deixa uma brechinha e o inimigo pode entrar, ele fala assim, eu estou aqui por direito. Você deu o direito a ele, né? Então, assim, muitas pessoas me perguntam, mas Anne, você saiu do espiritismo, saiu lá do centro e tal, e o Pai Santo, ele me mandou mensagem. Eu quero você aqui. Eu falei, eu falei, ó, a pessoa que mandava em mim morreu. Hoje eu posso mandar na minha vida. Então, para aí eu não volto. E, assim, as coisas que eu tinha, roupa, guias, essas coisas todas, eu botei dentro de uma caixa e fui na casa da mãe de santo, né, para ela levar para ele. E, assim, quando eu fiz os rituais, você faz os cortes, né? E eu não fiquei com corte nenhum no corpo. Eu não tenho marca nenhuma, entendeu? Então, assim, as pessoas ficam surpresas por eu não ter ficado com sequela, porque você pode correr o risco de muita gente ficar doida, né, perturbada. Eu falei, mas quando Deus entra e coloca nela você não mexe, falou com Satanás, ele não pode mais fazer nada, porque tem coisas que ele faz que Deus permite, mas tem coisas que Deus fala não, ele não pode combater com os anjos celestiais, ele não pode combater com Amém. Miguel, né? Então, Ó, para a honra e glória de Deus, eu não fiquei com sequelas, porque muita gente fica com a sim, sequela. Isso é muito. Lógico que, como eu falei para vocês, não foi fácil até o nosso batismo. Não foi. Foram muitas coisas que aconteceram até a gente se batizar, até a gente casar, até mesmo depois de batizado e casado. Não foi fácil. Não vou dizer, foi fácil. Não foi. vários A gente, desafios, muitos. desafios. Até assim, mesmo de tentar a separação, até da gente sair da igreja. Ó, Foram tantas coisas que a gente saía de uma igreja para outra, né? Mas a gente depois a gente foi entendendo que era os ardis de Satanás,
Exato. Inclusive, a gente aqui no canal traz muitos testemunhos, né? Inclusive, gravamos um capítulo do livro Grande Conflito chamado Ardis Satanás, o Gabriel Estevão. Ele Verdade. trouxe esse capítulo para nós, né? Aqui também a gente Uhum, tem testemunho da Amanda, que teve contato com o Roger Morneau, Chris Lang, o Adam. Então, esse realmente, pessoal, existe esse mundo espiritual. Não dá para gente silenciar e falar que só tem esse mundo visível. E é só uhum, quantas histórias a gente vê realmente que tem uma batalha espiritual e vai haver realmente um dia de juízo, né? Um dia de decisão. uhum. E você, em qual lado você vai estar? É uma É, refletir sobre esse assunto. Esse testemunho realmente é para você refletir, rever ele novamente, compartilha ele, porque ele é luz e bênção para muitas pessoas. E como a gente tem poucos minutos, Dani, só para resumir, fala um pouquinho para nós do ministério que você atua. Qual que é o ministério aí que você comentou? Que vocês é bem conhecido aqui na igreja também, inclusive, né? Então a gente até fala assim, tem um gosto para cada um, todo mundo tem uma habilidade aí, tem para você também o ministério, né? Conta um pouquinho para nós o ministério que você faz parte. a gente faz parte do MCA, né? Motociclistas Adventistas, e a gente faz o evangelho sobre duas rodas, né? Aonde a gente vai, aonde tem aquela turma de motociclistas que bebem, que fumam, que gostam de rock and roll, né? E a gente vai lá distribuir livros, igual a gente vai participar agora sábado da Feira de Saúde, colocando para eles os 8 remédios naturais, né? Que Deus nos deu. Então, a gente vai estar lá, pela reunião que tivemos, a gente vai estar atendendo mais ou menos uma base de umas 300 pessoas no sábado. Vai começar às 8h30, 9 horas mais ou menos, até às 6 da tarde. Eu vou estar na parte de educação física, exercício físico, e meu marido vai estar na parte do estudo da Bíblia, da oração, porque ele, no nosso MCA, no nosso clube, ele está capelão, né? Porque tem um amigo nosso que é o capelão, mas ele não está participando, então ele está capelão. Até nessa parte, né? De mensagem bíblica, de oração, de colocar o povo para orar. Então, ele vai estar nessa parte, né? Lá na feira. Nosso ministério, além disso, o meu marido, ele toda quinta-feira, hoje não, porque como a gente vai viajar amanhã, a gente está nos preparativos para a viagem. Ele também, toda quinta, ele pega pão, em 2 padarias aqui, né? E distribui para as pessoas que precisam, né? Na igreja, tem uma clínica aqui de pessoas que mexem com drogas, ele doa. As pessoas também na rua que precisam, estão sem alimento. A gente atua no ministério, às vezes, de fazer sopa. Então, assim, a gente, mesmo antes da gente batizar, a gente já fazia esses tipos de trabalho. Amém, amém. Amém, que bênção. Isso é bem interessante, pessoal, porque assim, faz um chamado para você, né? Se envolva, porque Sim, quando você faz essas atitudes, você é o mais abençoado. Você verdade. participar, estar lá, ver tantas histórias, conhecer tantas pessoas, né? E ver como Deus se manifesta em cada um de nós, como que a gente pode contribuir para esse grande plano da redenção que o Senhor nos Amém. deu o privilégio de participarmos. Amém. Amém. Deus seja É louvado. Amém. verdade. Zani, a gente queria pedir para você, antes de finalizar, fazer uma oração, e aí a Drica e eu vamos dar uns recadinhos finais aqui para vocês. Tá, Joia? Vamos orar. Pai de amor e misericordioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo amor de Jesus, que um dia morreu na cruz para nos conceder a graça tão maravilhosa da salvação. Pai, que este testemunho possa atingir, alcançar muitas pessoas, que as pessoas possam entender que teu amor é tão grande, tão grande, tão grande, que não olha até onde vamos,
O Senhor quer nos resgatar, Senhor, para a vida eterna. Abençoa a cada um de nós. Abençoa as pessoas que ouviram e que elas possam replicar, ó Pai, para que outras pessoas possam ser alcançadas e conhecer o plano da salvação. Abençoa-nos nesta hora, que o Senhor a cada dia possa abençoar o meu ministério, abençoar o ministério da Adriana e do William, que nós possamos, ó Pai, essas pessoas um dia encontrá-las lá no céu, debaixo da árvore da vida. Dá-nos uma boa noite de descanso. Muito obrigado, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A gente agradece muito aí a oportunidade de ouvir a sua história, Zani. E você também que tem uma história interessante aí, mande aí para nós aqui nos comentários, a gente vai interagir com vocês. O nosso e-mail é canal.adrianamaia@gmail.com. Se você quer abençoar outras pessoas, assim como a Zani também fez neste momento, que Deus use e manifeste em você para trazer Amém. essas bênçãos para as pessoas. Amém. E também um recadinho aqui para vocês aí que têm curiosidade aí de saber um pouquinho mais sobre a Bíblia. Nós vamos aí contribuir também aqui no canal, né, com os estudos, estudando Bíblia com Gabriel Estevão, né? Então, pegue sua Bíblia sempre quando começar os estudos, para que você interaja aí também conosco, né? Então, é importante muito saber, porque não somos nós, não é o Gabriel, é a palavra de Deus respondendo suas dúvidas. Amém. Amém. Muito obrigada por você ter acompanhado aqui esse testemunho hoje. Compartilhe com alguém, se você conhece alguém que sofre Violência doméstica, violência, exato. sofre algum tipo de abuso, né? Nessa relação homem-mulher. A Igreja Adventista ela tem um ministério chamado Quebrando o Silêncio, que alerta, ajuda e auxilia as pessoas que estão passando por isso. Quebre o silêncio, não se Exato. cale, exato. Exato. E se você quiser conversar também, né, tiver alguma coisa que queira que a gente ore, manda um e-mail para a gente também, tá bom? Exatamente, pessoal. Que Deus possa abençoar a sua vida. Oramos sempre por vocês. Obrigado pelo todo o carinho que recebemos, por todas as mensagens. Isso anima muito a gente também. E a gente agradece muito aí pelas bênçãos que a gente fica recebendo, né? Por cada atuação do Poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Até Até mais. mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.